Eu acho que antes da gente trazer a situação do voto feminino no Brasil, a gente precisa traçar uma linha sobre como foi o processo de pessoas votarem no Brasil. Vamos lá? Ó, o período colonial e império, que foi até 1889, o voto era censitário, ou seja, só pessoas, aliás, só homens ricos com terras poderiam votar. Porque até então eram essas pessoas que mandavam no país. Por que pessoas que eram escravizadas iriam votar? Era assim que funcionava a cabeça das pessoas em 1889. Que foi de 1889 a 1930, a primeira Constituição acabou com a exigência de renda, mas proibiu ainda o voto dos analfabetos. Mulheres continuaram sem o direito explícito de votar. Então, mulheres sempre foram colocadas como subespécies, assim como analfabetos e negros no Brasil. E se a gente for ver, até hoje, em 2026, quem são as pessoas que ainda são analfabetas no Brasil, a gente vai ver que a herança secular do povo branco ainda reflete ali, porque muito provavelmente as pessoas analfabetas ainda são as pessoas que são marginalizadas. E o racismo, o pseudo-racismo estrutural faz com que pessoas negras ainda não sejam marginalizadas. Em 1932, então vamos lá, a gente estava em 1889, em 1932, a Berta Luiz, com o movimento do sufrágio feminino, né, ela conquistou o voto das mulheres, ali no Código Eleitoral de 1932, durante o governo do Getúlio Vargas, né? Quem foi Getúlio Vargas? Quem criou a CLT. E hoje a gente está conversando, tem debates sobre acabar com a CLT no Brasil e acabar com o voto feminino. Sabe por que a gente tá acontecendo? Sabe por que isso está acontecendo? Tem um neto de ditador ali, gente, aliado ao bolsonarismo. Então, retroceder, será que não é o foco? 1985, amores, vocês conhecem gente que nasceu em 1985. E somente em 1985 analfabetos puderam votar. E 88 fizeram a Constituição que pessoas menores de 18, ali com 16 anos, poderiam ter o direito ao voto. Somente em 88, com a Constituição, que ainda tem gente que... Por que eu falei que o discurso de Michele era pior? Porque ela não queria olhar a Constituição, ela queria olhar a Bíblia. Tudo bem? 88, quando fizeram a Constituição, pessoas menores de 18 anos, de 16 e 17 anos, começaram a poder votar no voto facultativo, mas somente em 88, as pessoas que tiveram a terra sequestrada puderam votar. De quem eu tô falando? Dos povos originários. Somente em 88, os indígenas puderam votar. Então, veja bem. As pessoas, os isentões, né, que bate um vento, cai para a direita, fala que votar não dá em nada. Se o voto não dá em nada, por que as pessoas estão querendo retirar direito ao voto de pessoas que fazem o Brasil mudar? Recentemente, Paulo Figueiredo, aliado a Flávio Bolsonaro e neto da ditadura, porque ele é simplesmente neto do João Batista Figueiredo, foi a público falar que mulher não sabe votar e quando vota, bem, é porque copiou o voto do marido. E sabe por que pessoas assim estão indo a público falar? Porque o calo apertou. Esse movimento das mulheres começarem a olhar com mais atenção para o que os maridos estavam fazendo, né? Porque até então a gente só copiava o voto do marido. Quando os maridos elegeram uma figura pública que falava que tinha 4 filhos e na quinta deu uma fraquejada e veio mulher, a gente começou a pensar, caramba, por que meu marido tá começando a gostar, começando a falar abertamente que gosta de um homem que odeia mulher? E foi aí que a gente começou a analisar que a machosfera não estava só entre os coleguinhas, virou papo de política. E aí a gente vê o neto de ditador falando aqueles absurdos e depois de 2 semanas, um candidato que é filho do Bolsonaro, um candidato à presidência, vai falar que repudia veemente
2 semanas ele demorou para entender que repudiava. Até então, ele continuava sendo filho do Bolsonaro. Cala a boca, vai tomar no cu! A questão com o voto das pessoas, dos políticos, eu vi muita massa de manobra acontecendo para as pessoas virarem isentonas. Ah, votar não muda nada, o que o meu voto vai fazer? E aí, a gente colocou a Damares até 2030 no Senado. Essa ideia de pegar santinho, de ficar brigando por figuras do executivo, tipo presidente, facilitou muito a vida de deputado, senador e vereador. Sabe por quê? Porque hoje, em 2026, somente 23% da população se lembra em quem votaram em 2022. Sabe quem estava concorrendo em 22? Senadores, que o mandato, 8 anos. Então, somente 23% da população se recorda em quem votou para ficar 8 anos na política. E a gente fica, nossa, a machosfera só cresce na política, né? Mas eu não culpo as pessoas, porque foi um mecanismo muito bem feito. Vamos colocar uma figura que tira o foco de todo o resto da política pelos absurdos que fala. Como o meu marido não tem nenhuma pretensão de fazer o Brasil mudar porque ele só é cadelo de político, elegeram uma figura política como o Jair Messias Bolsonaro. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Só que aí, depois da gente observar, depois da gente mulheres, né, começar a observar esse movimento de um cara completamente louco, falando absurdos e sendo presidente, em 2024, as mulheres foram votar e superaram em 3 milhões os homens. Ah, mas por quê? Isso com a mesma escolaridade. Mulheres com as mesmas escolaridades que os homens, em 2024, superaram o eleitorado em 3 milhões. Em 2022, o eleitorado feminino superou em 2%. E a justificativa do Paulo Figueiredo, neto de ditador, foi que mulher tende a votar, mulheres solteiras tendem a votar em candidatos à esquerda, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Gente, por que que eu, uma mulher, falando de mim, eu sou uma mulher que tô na minha 2ª graduação, eu tenho pós-graduação, eu tenho especialização. Por que que eu vou votar numa pessoa que se refere à filha como uma fraquejada, por isso que veio mulher? Por que que eu vou olhar para um cara que fala, eu não te estupraria porque você não merece? Por que eu vou votar nesse cara? Subjugaram muito mulher como burra e não quiseram nem ouvir se a gente estava gostando ou não. Não quiseram ouvir se incomodava o fato de um cara ir a público humilhar outra mulher. Não perguntaram, não queriam saber. E a gente foi se letrando, a gente foi analisando, a gente foi vendo comportamentos completamente nocivos do nosso cônjuge. A gente percebia que, caramba, o meu marido fala igual o Bolsonaro e eu odeio o Bolsonaro. Talvez eu odeie o meu marido. E começou uma tendência, né, da gente começar a observar. E aí, em 2024, superamos em 3 milhões os votos. E aí, o que está acontecendo? A extrema-direita, junto com o aliado, que é neto do ditador, entrou em parafuso. Só que aí, Michele Bolsonaro colocou aquele vídeo onde ela falava que garfo foi encontrado na cozinha. Flávio Bolsonaro era machista comigo. Caramba! No dia que você começar a reparar no seu marido, você vai ver que não é somente o filho, talvez seja a família toda. E aí, deu o que deu. Saiu do PL, alegando que era muito machismo. Para além disso, o marqueteiro do Flávio Bolsonaro, eu não sei onde ele fez faculdade. Tá vendo como pessoas com mesma escolaridade, só que de gêneros diferentes, por exemplo, uma mulher do marketing, olha o marqueteiro do Flávio Bolsonaro e pensa, eu sou superior. Porque o cara, o Flávio Bolsonaro tá metido com Daniel Vorcaro, que daí ele foi lá para os Estados Unidos ofuscar
né? Tirou foto ali com o presidente, fez aquela visita guiada, né? Então ofuscou o caso do Daniel Vorcaro, tá? Depois, entregou o Brasil para o Donald Trump. E isso também é muito semiótico, porque a gente tem, né, um presidente dos Estados Unidos observando que tem um político do Brasil aliado a um neto de ditador querendo entregar até terras raras para os Estados Unidos. Ele pensa, gente, em 64 eu tive que investir tanto dinheiro para isso acontecer, agora o cara quer me entregar de graça e eu ainda vou poder comer o cu dele. Que coisa linda, né? Então, o que tá acontecendo? A gente tem um neto de ditador aliado a um filho de um ex-militar que foi expulso, querendo entregar o Brasil para os Estados Unidos e negociando as taxas, as tarifas. Então, Flávio Bolsonaro manda uma cartinha que agora ele aprendeu a escrever, tá? Flávio Bolsonaro, há quase 50 anos, descobriu agora o poder da carta. Foi lá, mandou uma carta pro Marco Rubio falando que, amor, vamos negociar o Pix? Dá uma segurada nas taxas agora, em época de eleição. Quando eu ganhar, porque ganharei, a gente entrega taxa, a gente entrega Pix, a gente entrega... Você quer comer... Ô, Trump, quer comer o cu do meu pai? Ele tá acamado, mas a sarcopenia ainda não pegou. Que tal? Né? Então tá entregando muita coisa, porque já tá tido como ele ganhou as eleições de 2026. Só que ele não contava com vídeo de Michele, não contava com o aliado falando asneira, porque asneira ele sabe o que ele fala. Só que precisava gravar. Sabe, é ano de eleição, Paulo. Eu tô negociando com o Marco Rubio pra poder cobrar as taxas depois e você vem falar uma coisa que a gente fala só no WhatsApp? Fica um pouco chato. Então o marqueteiro tá com Flávio negociando o Brasil e taxas após as eleições, porque entregar vai. Só que espera as eleições. Tem o vídeo de Michele, tem Paulo Figueiredo. Gente, mas vou trazer uma fofoca política, tá? Há boatos de que Jair tinha dito que a ideia até então para fazer chapa era quem? Tarcísio e Michele. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. Por isso que eu elogio Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder. Só que, gente, como... O Flávio olhou e falou, filho, eu te aguentei como pai há 40 anos. E na sua primeira oportunidade você não vai me botar como presidente? Ah, você vai. Ah, vai. Então, Flavinho ficou puto e aí tentou resolver e virou o presidente. Mas, se fosse o Tarcísio e Michele, ganharia. Por isso que eu elogio Tarcísio. Tá vendo? O que me acalanta muito, porque a Michele é a parte inteligente da família. E é mulher. Tá vendo como subjuga? Olha como subjuga. Porque a única pessoa decente não. A única pessoa inteligente naquela família é a Michele Bolsonaro. Ela iria atrair de fato o voto feminino. Ela ia atrair. Óbvio que sim. Todas as mulheres de cabelo grande até a bunda, saia jeans e bíblia embaixo do braço, o voto é da Michele. Isso é fato. E a Faria Lima, que é quem manda tanto na lavagem do dinheiro do PCC quanto no polo comercial de Sampa, também ia votar no Tarcísio, porque o Tarcísio é o queridinho da Faria Lima, né? Se permitia que tivesse uma empresa de lavagem de dinheiro no centro econômico, é o queridinho da Faria Lima. Por favor, obrigada. Então, o que acontece? Meu pau no seu cu endurece. O que acontece? Queria fazer com que o lado de Jair ganhasse. E para atrair o voto feminino, quem que ele cogitou, gente? Quem que ele cogitou? Quem que o Flávio cogitou? O Flávio que quer ser quisto por mulheres. O Flávio, ele quer. Se tem uma coisa que ele quer, é ser quisto por mulheres. Começando pela esposa. Imagina um dia que ele recebeu um beijo apaixonado. E vai ser uma coisa linda. Talvez ele comece até a votar na esquerda. No dia que ele conhecer o amor, ele vai ver que a gente não entrega armas, a gente entrega livros. Ele quis a Júlia Zanata.
Para atrair o voto feminino, ele falou que a vice ia ser a Júlia Zanatta. É que assim, os caras machistas olham a Zanatta e falam, amiga, calma, você é muito radical. Então, gente, o foco não é voto feminino. Quando você bota uma mulher que odeia... Eu engasguei e foi culpa da Júlia. Olha como ela não gosta de mulheres. Mas então, ela não vai me calar. Brincadeira, gente. Botar a Júlia Zanatta como vice é não querer voto feminino. Tipo assim, nem ela gosta de mulher. Tem gente que... Sabe, vocês conhecem o termo pick me girl? Vocês acham que vocês só vão conhecer pick me girl na adolescência? Não, minha vida. Vai ter pick me girl na política, vai ter pick me girl quando você tiver 60 anos, vai ter pick me girl. Porque é pauta para outro vídeo, mas assim, mulheres que reforçam o machismo também são vítimas do machismo. Mas não vai ser eu que vou ficar defendendo Júlia Zanatta. Depois que a sororidade foi existida, muita vagabunda deixou de apanhar, tá? Que é isso? Me passei. Trouxe aqui a linha cronológica sobre quem podia votar, né? Porque a gente ainda não falou sobre os povos originários, né? Que morre todo dia. Hoje o Comando Vermelho já chegou nas aldeias, nas terras indígenas, já estão acabando com tudo. Então, assim, né? Então, para concluir, momos, o que a gente entende? A retirada do voto feminino está aqui, ó, de acontecer. A gente olha... Gente, isso é muito semiótico. Porque a gente observa o que está acontecendo no Afeganistão com o Talibã, porque a partir do momento que você quer uma teocracia, não pensa que a mitologia que você acredita vai ser diferente com mulher. Se tem teologia, vai ter machismo. Não tem pra onde correr. Então não é porque... querem tirar a Constituição, botar a Bíblia, que a gente vai ser o paraíso dos testemunhos de Jeová, porque não vai ser, minha vida. Se você ler direito a Bíblia, né? A vida não tá fácil pra mulher em qualquer mitologia. Então, o que você tá vendo no Afeganistão, se você deseja uma teocracia, você também tá correndo risco. Vocês ficam, porque as mulheres muçulmanas usam hijab. Freira também usa um véu. Freira não pode mostrar o cabelo. O que vocês estão pensando? A partir do momento que tem mitologia, vai ter misoginia. Isso é papo para outro vídeo. O ponto é, quando vocês olham mulheres no Afeganistão hoje em dia com o Talibã, quando vocês olham mulheres hoje em dia no Afeganistão com o Talibã, que tira todos os direitos, inclusive de falar, hoje mulheres no Afeganistão não podem falar porque é crime. E o pai pode matar, beleza? Mulher que não for casada e não tiver pai, não pode ir no hospital. Vocês estão entendendo? Aí vocês ficam, não, porque a minha religião cristã é diferente. Vida, vai dar uma lida de novo na Bíblia para você entender melhor, porque qualquer teocracia, qualquer mitologia tem machismo. E aí... O que aconteceu agora com as mulheres do Afeganistão? Não podem falar, mas se vocês olham antes da intervenção dos Estados Unidos, toda aquela merda que se tem Estados Unidos, tem BO, as mulheres elas eram livres, elas votavam, elas eram policiais, elas tinham vida, né? Porque são mulheres, não é subespécie. Qual que é a diferença? Por que o homem pode e mulher não? Por quê? Teologia. Aí vocês ficam observando. Gente, isso tá acontecendo aqui. Hoje, em 2026, no Brasil, a gente está falando sobre voto feminino. E a melhor maneira de começar a retirar direito de mulher é no voto. Porque mulheres inteligentes, mulheres estudadas, mulheres letradas tendem a votar na esquerda. Por quê? Porque tem medo de perder os direitos. E quando você olha qualquer discurso do governo de direita, você observa que o foco é tirar o direito de mulher, o voto de mulher. Tirou o voto de mulher, pronto. Ai, porque meu marido me bate, o que você vai fazer? Quem vai falar por você?
Porque daí vem uma querida Ana Campagnoli e fala, porque quem ajudou as mulheres a votar foi um homem. Acabei de falar que foi a bióloga Berta Luz, que foi em 1932, ela conseguiu, no Código Eleitoral, que mulheres pudessem votar com o movimento sufragista. Então, para toda arrombada que chegar para você e falar, ah não, porque quem ajudou mulher a votar foi um homem, mentira, foi uma mulher, tá? E por que teria que ser um homem para ajudar? Porque, até então, mulher não tinha voz. E é isso que estão querendo agora em 2022. Cala a boca, vai tomar no cu. 26. Tô nervosa nessa merda. Então, em 2026, agora a pauta é voto feminino e eu tô tendo que ver Flávio Bolsonaro pagando com o discurso de porque eu sou feminista, gente, o Bolsa Família é uma pauta séria. Cala a boca, cara, você sempre foi contra. E o pior, vai ter gente que vai acreditar. E é por isso que você vai ter que enviar esse vídeo pra ele, pra essa pessoa. Porque papinho de, não, porque mulher não sabe votar. Mano, para de ser idiota. Você tá falando isso, sabe por quê? Porque você é burro, porque você é ignorante, porque você provavelmente é isentão. Bateu um vento, cai pra direita. Por quê? Porque você nunca vai ter direito ameaçado. Você não vai ter que... Ninguém tá falando sobre pauta de homem não poder votar, sabe por quê? Porque o homem sempre pôde. Mas quando você entender que você pode ser homem, mas você é pobre, e você pode ser homem, mas você é pobre e negro, meu amor, dá a mão com a mulher porque os direitos estão sendo postos pra jogo igual. Porque eu sou homem negro machista, desculpa, perdão. Então vamos lá, né, momos? Já apareceu aqui que a câmera tá descarregando, por isso que taquei a falar. Mas obrigado por ter assistido até aqui, se você assistiu. Envie esse vídeo e... Mano... Papo torto. Papo torto de ficar falando de voto feminino, tá? Porque... Mas esse virou o Brasil, né? Gente, terminei esse vídeo triste, tá? Por isso que você tem que curtir. Se você não curtir, eu vou ficar em depressão. E aí você, se for machista, tenha dó do meu psicólogo, porque ele que vai me aguentar, tá bom? Um beijo, obrigada. Tchau!